Gosto bastante de chocar as pessoas assim, com os espetáculos. Eu não quero que a pessoa assista meu espetáculo e saia dali e vai comer numa lanchonete. A gente tem muita sorte lá em Pinhal de ter um teatro daquele. E as pessoas vão querer assistir e vão querer conhecer cada vez mais o teatro. Prefiro dirigir o teatro alternativo, prefiro dirigir um tema polêmico. Acho uma profissão puta. Mas no cartaz elas estavam com roupa. Teve desconforto. Principalmente em quem foi em casal, porque eu não sabia do que se tratava a peça. Escrevi putas só. E coloquei elas dentro do grupo. Uma xingou e saiu do grupo. Aí eu coloquei de novo e falei, por que você saiu? Você não aceita? Eu acho que o interior não está pronto para esse espetáculo. Escolha, dirija ou atue. Você tem que conseguir o respeito do seu elenco. Marcar a cena é uma coisa. Agora, dirigir realmente a atuação é diferente. Depois de ser contemplado como melhor diretor de algum festival, fala, não valeu a pena os tombos que eu tive lá atrás. A ideia era causar um desconforto. E causou. Que fale mal, fale bem, mas fale da gente. Não teve nenhuma transformação. Nenhuma, que se for mínima, não teve arte na sua vida. Com a Lei Paulo Gustavo, vários projetos audiovisuais estão sendo incentivados em todo o Brasil. E aqui na nossa região não é diferente. Um deles foi em Espírito Santo do Pinhal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista, e um dos objetivos da arte é chocar a burguesia. Eu sou Cláudia Cunha, professora e escritora, e se a vida lhe negar um sonho, seja forte o suficiente para lhe negar uma lágrima. Nossa, ok? Nem imagino. Dom Corleone. Dom Corleone? Certeza? Certeza. Meu Deus, essa me passou batido. Vai ter mais. Vamos lá, então. Eu sou o Veto Nicolau. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, dance, ria e vive intensamente, antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. É isso aí, pessoal. Valeu. Por que eu ia ficar cuidando da minha vida? E mais uma vez a gente está aqui no espaço cedido pela Livraria Nobel, esse espaço cultural maravilhoso aqui no centro de São João da Boa Vista, na Praça Joaquim José, número 7. E a novidade que a gente traz hoje, antes de fazer a entrevista com o Veto, são esses marcadores de página para você. Eu fiquei apaixonada por todos. Exatamente, tem uma grande variedade ali perto do balcão para você conseguir controlar bem a sua leitura, só que eles são especiais, né? Então aqui a gente tem, olha só que bonito, uma pena dourada, né? Tem também as penas, tem vários tipos de penas lá. Olha só esse daqui, que legal. O gatinho preto. Gatinho preto, mais gótico, né? E olha que bonitinho esse daqui. É um vitral com rosas. Bem legal, né? Então você pode personalizar a sua leitura da maneira como você quiser. É só vir aqui na Nobel e aproveitar para comprar seu presente de Dia dos Namorados, que está chegando também. Aqui você encontra tudo que você precisa. Muito bem, estamos aqui com Veto Nicolau, diretor da companhia Tropeçar de Espírito Santo do Pinhal. Começar pelo básico. O Veto é o apelido de quê? Meu nome original, né, de nascença é Erivelton. Erivelton. Mas nem minha mãe me chama assim. Só quando tá brava, né? Eu nem sei a origem desse apelido. Todo mundo pergunta pra mim, de onde surgiu esse apelido? É desde que nasceu. Foi. E nem minha mãe sabe explicar, é meu pai. Então esse apelido tem bastante. E todo mundo me conhece, inclusive muitas pessoas vão descobrir agora o nome. Porque então, a maioria... que era nome próprio. Então a maioria acha que é o nome próprio mesmo, que é um nome diferente. Até pensei em aderir já ao nome próprio. Colocar mesmo. Colocar no documento, mas não, vou manter meu nome lá, né? O nome que escolheram. Inclusive, meu nome foi por conta da Alva de Oliveira e Erivelton Martins. Olha, né? Só! Então, veio de lá, depois tudo a ver com a cultura, então vamos deixar o nome lá, né? Mas para ficar mais fácil a pronúncia, vamos Veto. Veto, então você acabou de dirigir o curta A Hora Perdida, que tem estreia prevista para o dia 29 de junho. Como que surgiu esse convite? Porque você é conhecido por ser diretor de teatro, né? Uhum. Eu posso fazer um adendo? Faça um adendo. Porque eles são do teatro, do cinema, mas para os leigos, o que define um curta ser um curta e não um longo? Olha só, legal. O tempo de duração, né? Isso. O tempo de duração, 20 minutos, isso, né? Nesse caso desse projeto que a gente está desenvolvendo, o edital que a Prefeitura de Pinhal resolveu fazer foi de 30 minutos, então a gente está com um projeto de 30 minutos, mas a principal diferença é essa, o tempo. Curta, então ele vai de 20 minutos até? Não, acho que o média, a classificação dele é até 70 minutos, né?
E aí, acima de 70 minutos já é considerado longo. É. Mas tem filmes muito famosos que são considerados longos que tem menos de 70 minutos. Então, na verdade, é isso que o Beto falou, né? É mais o tempo, sim, mas também não é tão... Não tem uma regra, não tem uma regra. Exatamente. definida. Mas e aí, como é que surgiu esse convite, então, pra você dirigir esse filme? Você já tinha dirigido outros filmes? Eu já trabalhei com audiovisual, mas não é meu forte, não é minha preferência também. Eu gosto do Essa é uma teatro. das perguntas que eu ia fazer. Eu gosto do teatro, eu gosto do palco, eu gosto de sentir o calor da plateia no momento ali. Quando eu tô atuando, eu gosto de ver a reação da plateia na hora, entendeu? Então não é a minha praia. Porém, artista a gente nunca pode ver de uma maneira só. Né? A gente tem que ser polivalente. Exatamente. Tem que ser multi-artista. E aí veio a oportunidade da Paulo Gustavo, né? Eu já tinha trabalhado, mas não dirigindo. Já trabalhei com audiovisual, mas não dirigindo. Trabalhei já numa websérie, em várias outras coisas. Aí veio a oportunidade, falei, vou escrever o projeto. Mas para isso, eu precisava de pessoas que conheçam da área para estar comigo ali, né? Então, o primeiro nome que surgiu foi o do Danilo, né? Que é um colega meu. Hoje ele é roteirista lá tá sendo roteirista da novela A Infância de Romeu e Julieta do SBT. Ele já tinha essa ideia de fazer esse curta quando ele conheceu o Teatro de Pinhal. Não sei se a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso daí. Vamos falar. Aí eu falo da história certinho pra vocês. E aí que foi surgindo a ideia. Então, ele tinha, na verdade, quando ele veio assistir uma peça nossa em Pinhal, ele veio assistir uma peça da Tropeçar em Pinhal. Qual peça? Era La Profecia. La Profecia. Acredito que foi La Profecia. Ele era meu professor, o Danilo, mas só que a gente criou uma amizade durante as aulas e a gente, né, dava vários rolês, a gente saía assim também fora das aulas. O famoso networking. E aí ele veio pra Pinhal assistir, inclusive os alunos do meu curso também vieram junto, e aí ele gostou bastante do Teatro de Pinhal, ficou encantado, falou assim, nossa, eu tenho um roteiro que se passa, é um grupo de teatro que tá ensaiando uma peça dentro de um teatro, e a hora que eu vi esse teatro aqui é realmente isso que devia ser, aqui que deveria acontecer. Isso foi em 2016. Nossa. Ele teve essa conversa comigo e aí ficou, entendeu? A gente ficou por isso, um dia nós vamos produzir. E quando veio o edital da Paulo Gustavo em Pinhal, em Pinhal não é também muito rico em audiovisual. Então eu sabia que também, né, não teria muitas pessoas que na região pra fazer. Tá começando meio que agora. Né? A Paulo Gustavo tá vindo pra dar essa... Isso, exatamente. Aí eu falei pra ele, vamos... Eu mandei mensagem pra ele, surgiu um edital aqui, o que você acha? Topa entrar? Aquele projeto seu lá de 2016, eu falei com ele. Ele falou, super top, vamos. Aí eu comecei a produzir o projeto, a gente escreveu, passamos, fomos classificados, e aí foi na hora de montar a equipe, né? Então a gente também buscou vocês, inclusive o Matheus, né? Tá no nosso elenco. Então foi na hora da gente montar. Mas a ideia foi isso, foi uma necessidade. Né? Em nenhum momento surgiu do nada, falei, vou parar um pouquinho de teatro e vou fazer audiovisual. Foi porque viu ali uma oportunidade e é uma necessidade, porque não estava tendo nenhum projeto específico para teatro na época. Aí surgiu a oportunidade, falei, vamos produzir um audiovisual também. Mas para isso, como não tem tanto conhecimento, vamos enriquecer as pessoas que estão em volta ali. Você tem um grupo de teatro. Isso, eu sou diretor do grupo de teatro, Tropeçar. Ela já tem 14 anos. Não, tem 15 anos, fez aniversário. Ela tá com 15 anos já. E aí bastante coisa de atuação vem dali, entendeu? Aí a partir dali que a gente foi tentar caminhar para as outras áreas. A Tropeçar em si nunca tinha produzido audiovisual. Nenhuma vez. Eu produzi fora dali, entendeu? Como veto artista e não como Tropeçar. Foi ali que eu tive as experiências. Mas foi daí que surgiu. Foi da oportunidade que eu vi com a Paulo Gustavo de produzir alguma coisa. Legal. Conta um pouco então pra gente da história desse curta aí, como que funciona. A Hora Perdida, né, é o nome do curta. Ele conta a história de um grupo de teatro que se ensaia em um teatro, no caso é o Teatro Avenida de Pinhal, que inclusive no nosso projeto a ideia é valorizar ele, porque é um teatro clássico, um teatro tombado pelo patrimônio, é um patrimônio histórico da cidade, conhecido assim. Só que eu percebo que muita gente conhece o Teatro Avenida, mas só da plateia. Isso os que não conhecem só da fachada. Isso, exatamente, que nunca adentraram, né? E eu que não conheço nem da plateia. Mas é um teatro muito bonito. Eu percebi isso também mais uma vez, a hora que o elenco, que eu nunca tinha conhecido, o Matheus já conhecia, mas tinha um pessoal que foi pra lá e nunca conhecia também, pela primeira vez. Ficaram encantados. A hora que eles viram de fora, assim, acharam que era uma salinha de espetáculo. A hora que eles entraram, eles ficaram encantados com o teatro. Realmente, a gente tem muita sorte lá em Pinhal de ter um teatro daquele. Ele é antigo? Muito. É parecido assim, né? É isso que eu ia falar. Muita gente acaba comparando com o Teatro Municipal aqui de São João do Boa Vista. É uma arquitetura muito próxima. Sim, né? bem próxima. E aí o pessoal ficou encantado também, que foi lá que nunca tinha conhecido o teatro, ficou encantado. E aí se passa um grupo de teatro que estuda uma peça
ensaia lá nesse horário, e depois dos ensaios eles têm o momento deles de lazer, Confraternização. Confraternização. Então, assim, o curta inicia com o ensaio, mas durante o curta ele mostra muitos bastidores. Como que é após o ensaio, o que está acontecendo dentro da coxia, num camarote específico. A gente usa a Bomeniere também, lá tem cena Bomeniere, a cabine de som, de luz. O que acontece depois do ensaio, né? Como que funciona isso? Então a gente mostra bastante os bastidores. E dentro dessa história, acontece várias situações, não vou entrar muito porque eu não quero spoiler grande não, tá? Então acontece várias situações que os atores passam, tanto pessoais deles, mostrando o lado de cada um. Porque eles atuando são uma pessoa, e depois que sai, a hora que desliga a câmera, que para o ensaio, como que eles são, né? O lado bom ou o lado ruim? É uma metalinguagem, né? Isso, São exatamente. atores fazendo um filme sobre atores fazendo uma peça. Exatamente. E como eles ainda atuam no pessoal. Sim, né? e aí, sim, o importante é que cada um tem uma história, todos mesmo têm ali uma importância pra peça, e a gente descobre a história de cada um. Então a gente conhece quem é cada personagem pelo interior deles. Muitas situações, nem o restante ali dos personagens conhece, porque são cenas isoladas que tá mostrando individualmente cada personagem. Cada um tem o seu núcleo ali, Isso, né? exatamente. E aí tem uns que é individual, nessa parte ninguém sabe o que cada um tá passando, aí tem esses cortes lá. E esses cortes a gente já foi pensado justamente para demonstrar toda a arquitetura do teatro. Então a gente pensou em fazer um em cada lugar que a gente pudesse valorizar total. Porque muitos que conhecem o teatro conhecem a plateia, não conhecem um camarim, não conhecem a parte da coxia, não conhecem a cabine de som. Então a gente foi fazendo uma cena em cada lugar para tentar mostrar essa parte para a população pialense e para a população em geral que conhece o teatro. Como o Pinhal está virando um centro turístico, né, está tentando chegar aí num centro turístico, muitas pessoas que vêm conhecer o Teatro Avenida. Então eles vêm para Pinhal, aí eles vão, tem uma visita guiada hoje em dia lá no Pinhal, no Teatro Avenida, para contar a história. Aí eles vêm e tentam conhecer um pouquinho. E eu acredito que é uma boa divulgação para o teatro também, esse projeto, porque vai atrair mais público. Da hora que eles conhecerem os lugares, conhecer a arquitetura, vão querer saber um pouquinho mais. Porque no curta a gente não conta isso, né, Matheus? No curta isso, a gente não fala do Teatro Avenida, né? É o ambiente. É o ambiente, é o Você cenário. Observa, porém não é... Como é que a gente pode dizer? Não é sobre aquilo, mas aquilo lá permeia tudo, Sim, né? a gente nem cita, né? Dentro do curta a gente nem cita Teatro Avenida, né? O nome e tal. Mas a arquitetura vai chamar atenção e as pessoas vão querer assistir e vão querer conhecer cada vez mais o teatro. Então a ideia também é uma das metas nossas ali, é isso daí. Não, isso a gente sabe que super funciona, porque, por exemplo, atrás de você tem o livro de receitas do Friends ali, tá vendo? Que é um exemplo disso. É um lugar que não existe, ele é ficcional, mas ele existe a estrutura ali. E muita gente visita por causa do Friends, né? Então a gente vê como que essas obras audiovisuais ajudam a fomentar o turismo na cidade. E é um filme legal porque ele funciona nessas duas camadas, né? Tem mais camadas, mas tem a parte do teatro, né? A parte cultural ali, mas eu acredito que quem assistir vai conseguir se identificar com os personagens, né? São dilemas universais, né? Sim. Isso também foi pensado, né? Para gerar uma identificação. Isso, exatamente, né? Eu acho que... Aí já é o trabalho mais do Danilo também, né? Isso. Cada personagem ali, quando foi criado, não foi criado para ter nenhuma coisa parecida com o outro, né? Então, por exemplo, você assistindo, quando você assistir, você pode ser que você identifique com o personagem do Matheus ou com um outro personagem. Não, já passei por isso. Talvez não aquela situação em si, né? Mas uma situação parecida, né? Uma dor parecida ali que sentiu. Os personagens foi criado para isso mesmo, né? Para plateia, o público, né? O espectador, para ele se aproximar com os personagens e tentar entrar dentro da história com a gente, né? Como que é esse processo de você escolher a pessoa para fazer o personagem? Ah, legal, hein? Legal. Já constava no projeto que, assim, por mais que fosse uma produção ali que a Tropeçar estava tomando conta, né, não era uma coisa exclusiva da Tropeçar, a gente não queria o elenco da Tropeçar fazendo, então a gente fez várias etapas. A primeira etapa nossa foi um encontro, a gente fez um encontro com todo mundo que tivesse interesse em produzir, todo mundo, todos os atores e atrizes quisessem fazer parte, foram lá no nosso encontro, tivemos um bate-papo, alguns exercícios de câmera, né. Inclusive, você que está assistindo no perfil @ahoraperdida no Instagram, tem fotos desse dia, pode seguir fotos, lá, vídeos, acompanhar, vídeos também, bem legal. E aí a gente fez essa primeira chamada, assim, fizemos uma reunião, tiramos dúvidas, explicamos o projeto, muita gente foi, muita gente abraçou, e depois a gente deu continuidade. Só que o que a gente queria fazer? Nós não pedimos atores nem atrizes com experiência. Isso não era um requisito. Para dar uma oportunidade igual para todos, nós fizemos oficinas de atuação. Então, a gente fez primeiro esse encontro e antes da audição do teste, a gente fez várias oficinas
Então, que a gente ministrava para eles alguns exercícios de atuação, corporal, vocal, vários tipos, para preparar esse elenco para fazer o teste. E aí chegou o grande dia da audição, né? E aí na audição, cada um pôde escolher um personagem para fazer um teste, só que a gente deixou claro que não queria dizer que para quem você fizesse o teste, seria o teu personagem. A gente iria avaliar e escolher em qual personagem, qual perfil que você encaixaria. E aí, para essa escolha, eu não fui sozinho, essa escolha, foi o Danilo fez parte, o roteirista, e o Carlinhos Reis também, que é o cinegrafista nosso, o editor do projeto, também ajudou a gente a escolher. Então, inclusive, a gente já entrevistou aqui, que foi o diretor do Pervencer, que foi o outro longa feito aqui em São João, né? Isso Muito bom, por sinal. Como eu falei, como eu não tinha muita experiência com audiovisual, eu busquei as pessoas que eu sabia que tinha experiência. O Carlinhos, eu lembro que quando ele estava produzindo esse longo, é um longo? É um longo. Se eu não me engano, já entra naquela É ou não é? Catalogação, mas ele é longo, eu acho que tem mais de 1h20. E aí eu lembro que ele estava produzindo, e aí por causa do Danilo também, então nós três estamos à frente do projeto aí, e foi assim que a gente chegou no resultado. Aí a gente sentou, avaliou cada um ali, e infelizmente não foram todas as pessoas, teve gente que foi no primeiro encontro, e aí ficou fazendo toda a formação com a gente, mas infelizmente não foi selecionado ali nesse momento. Mas é bom porque a gente conseguiu contato, a gente conseguiu conhecer as pessoas, e dependendo do projeto futuramente, a gente tenha um personagem para aquele perfil. Que é como eu falei, né, não foi os melhores que estão nesse elenco, né, não é assim, é o perfil. O perfil depende muito do personagem, né? Então, às vezes, alguma pessoa era muito boa lá, mas não tinha o perfil para nenhum personagem nosso. Mas a gente tem agora esse contato. Ter feito a Fernanda Montenegro o teste, mas não tinha. Se não tivesse personagem para ela, não teria, exatamente. E é legal isso que eu tô vendo que está acontecendo, essa união dos grupos de teatro. Né? Uma pessoa pode participar do outro grupo, ou de um longa, no caso. Sim, são projetos diferentes. Isso, né? Foi aberto para todos. A gente deixou bem claro desde o começo, qualquer pessoa que quisesse entrar poderia. Veio o pessoal daqui de São João, o pessoal de Pinhal, veio de Aguaí, veio de Andradas. Então bastante gente foi lá tentar e conhecer um pouquinho do nosso projeto, abraçou a ideia. E no final chegamos aí com o nosso elenco, que vocês vão conhecer dia 29, né, a estreia. Depois a gente fala um pouquinho do Merchan, né, Matheus? Se quiser pode fazer. A gente faz depois. Uma pessoa do elenco eu já conheço, que é o Matheus. Né? Então a estreia está marcada para o dia 29 de junho, vai ser lá em Pinhal mesmo. O que a pessoa precisa para participar? É só levar 1 quilo de alimento? Então, a estreia está marcada para o dia 29, lá no Teatro Avenida mesmo, onde foi o palco das gravações. Tapete vermelho, né? A imprensa toda. Eu acho que nenhum lugar melhor do que lá, o próprio lugar onde foi gravado, né, pra gente fazer a estreia. Às 19 horas da noite, a entrada é só 1 quilo de alimento, que a gente está arrecadando com uma instituição lá de Pinhal também, que a gente vai fazer essa entrega depois. Mostrando como que a cultura pode influenciar nas relações sociais, né? E faz diferença, né? Faz bastante diferença. A quantidade de pessoas que vai, 1 quilinho de alimento cada uma ali, faz uma ajuda grande para uma instituição. E aí, depois do final também, a gente vai ter um bate-papo, né, que eu acho importante, convidar todo mundo a participar. Quem for lá, fica depois no final para ter um bate-papo com a gente, para poder tirar as dúvidas, tanto com a produção aqui, quanto o elenco também, como foi fazer alguma cena específica, ou produzir alguma parte lá. E aí a gente pode trocar essa ideia. E quem não teve experiência com audiovisual, pode ficar conhecendo agora o audiovisual. Nada melhor do que perguntar para quem acabou de fazer, isso, né? Exatamente. Para quem já tem interesse em entrar nesse universo do audiovisual, uma oportunidade. Eu, particularmente, sempre gostei de participar desses bate-papos, né? Seja em festival de teatro, apresentação de curta, eu acho super enriquecedor. Eu também acho, a gente aprende muita coisa. Até depois das apresentações dos grupos aqui no festival, sempre tem, né, acho super gostoso. O diretor fala o que ele pensou, por que ele decidiu, né? Pra gente ver se a gente entendeu aquilo mesmo que era a proposta do diretor, né? Quando estava fazendo. Então a ideia é essa. Quanto tempo que foi de filmagem ou gravação? Mesma coisa? Sim. A produção, né? As gravações em si foram um final de semana, sábado e domingo. A gente começou no sábado às 9, a gente começou a se encontrar às 9 da manhã, paramos ali 1 hora de almoço e fomos embora às 8 horas da noite, no sábado. E no domingo depois a gente ficou das 9 também até 1 hora da tarde, mais ou menos assim, para finalizar as cenas que faltavam. Então foi esse tempo, a gente quis... como a gente precisava da data do teatro. Não podia separar vários dias, porque o teatro recebe bastante evento, né? Não tem como eles reservar bastante tempo pra gente. E durante a semana, como a maioria do elenco trabalha, né? Em outro serviço, não daria pra gente filmar assim picado uma semana inteira. Então a gente teve que, em um fim de semana ali, gravar. Então foi só no teatro? Foi só no teatro. Ele é 100% dentro do Teatro Avenida. A história se passa lá, é uma das propostas. Inclusive a gente estava pensando em alguns cortes fazer em outros lugares, mas não, a proposta era essa. Depois a gente sentou e falou, não, vamos bater o martelo, a gente vai fazer 100% dentro do teatro.
E foi isso. A gente usou tudo. A parte externa do teatro também, né? Sacada, essas coisas. Mas 100% no prédio do Teatro Avenida. Inclusive, assim, quem já sabe um pouco de audiovisual sabe como é complicado esse período de produção, de gravação, porque ele é muito cansativo, mas muito cansativo mesmo. A equipe técnica fica, nossa, devastada, né? Os atores, eles têm que repetir várias vezes a cena até chegar no ponto, né? E só foi possível fazer em um final de semana por conta da pré-produção, Isso. que é uma coisa que não é tão comum no audiovisual, né? A gente teve Isso que aí que eu adaptar. achei bem legal também, porque já tendo participado de outros projetos, né? Inclusive de empresas grandes e tal, a gente vê que o audiovisual ele é meio rápido, ele é meio assim, não tem muita pré-produção, você tem que ver Na hora. o seu personagem, decorar o texto na hora, entendeu? Isso só foi possível por conta da Lei Paulo Gustavo, já era esperado esse tempo que a gente ia ter para ensaiar, para preparar personagem, como que foi isso? Porque foi praticamente uma preparação de peça que a gente pôde aplicar no audiovisual, Isso. né? Essa parte de maçante do audiovisual, concordo plenamente, é uma das coisas que eu prefiro teatro, mas é legal, o pessoal, inclusive, que nunca teve a oportunidade de ter uma parte audiovisual, gostou muito dessa parte, porque assim, o teatro não permite erros. A gente faz na hora, o que saiu, saiu. Agora, o audiovisual, a gente refazia a cena mais de uma vez. Aconteceu uma coisinha, nossa, mas eu fiz tão bem antes, vamos fazer de novo até chegar naquele resultado. A gente pode fazer várias vezes, né? E pensando, quando eu estava organizando esse projeto, quando eu estava organizando para enviar para o Departamento de Cultura de Pinhal esse projeto, eu já pensei nessa parte. Eu falei assim, se eu vou gravar no teatro, eu não vou conseguir vários dias. Vai ser burocrático demais para mim conseguir. Não vai funcionar. Tem que pegar a agenda de todos os artistas Exatamente. da cidade, né? Eu ia fechar um mês ali de final de semana para conseguir gravar. Se fosse fazer só lá. Então eu falei, eu vou fazer esse projeto, mas eu vou ter que fazer um pouquinho diferente. Então foi planejado. A gente teve quatro encontros, né, um mês. A gente teve um mês para deixar as cenas prontas, falas prontas, marcações prontas, e na hora só fazer a gravação. Então a gente teve isso daí, foi que agilizou um pouquinho nosso processo, né? A gente chegou lá, o texto estava pronto, todo mundo já sabia as marcações, mas é lógico, tem coisa que a gente tem que adaptar na hora pro estúdio ali, né, pra parte da câmera. Mas a gente já deixou mais ou menos pronto o tom que precisava, a gente só foi acertando na hora algumas coisinhas. Então isso adiantou muito. A gente teve 2 dias de gravações, mas tivemos um mês de preparo antes de ensaios para isso. Que do contrário seria um mês de gravação, Exatamente. com certeza. Tudo que foi feito nos ensaios teria feito parte da gravação. Exatamente. E quando a gente entrevistou o Carlinhos, que você participou do filme, vocês comentaram sobre uns dias meio tensos de gravação. Sim, nossa, bastante. Por Vencer teve vários exemplos disso. Eu não achei tenso a gravação na hora perdida, não. Não eu achei teve que nenhum momento assim, você falou, nossa, e agora? Não, eu acho que não aconteceu por conta desse preparo, né, que a gente teve antes. Talvez no ensaio teve vezes que aconteceu isso, né? Às vezes no ensaio a gente falou, nossa, essa cena não vai sair, essa cena não vai ficar legal. Mas como lá a gente já chegou pré-pronto, então eu acho que ali no dia da gravação não teve nenhum problema, não. A gente teve problema de local, às vezes, que a gente imaginou, vamos gravar essa cena, vou dar um exemplo, do porão lá do teatro. E a gente chegou lá, o porão não poderia utilizar. A gente precisava toda uma cena lá. Não podia utilizar naquele dia, aí a gente teve que mudar na hora. Então, tinha sido todo idealizado. Foi idealizado ali. Eu pensei lá, marquei o pessoal que tinha essa cena naquele lugar. Falei, o lugar é assim, assim, assim. Vocês vão entrar por aqui, vão fazer isso. E chegou lá, não tinha aquele lugar. Aí eu fui caçar outro lugar. Então eu cheguei, fui andar, procurei o teatro, até achar um lugar, a gente transferiu aquela cena pra Beaumenier, lá do teatro. Aí a gente conseguiu transferir pra lá, e aí chegou lá, era um espaço que nem eu conhecia muito bem, porque é um lugar fechado pros funcionários, né? E muito menos eles. Então a gente teve que adaptar na hora. Essa cena deu um pouquinho mais de trabalho, porque a gente teve que adaptar na hora. Dentro do Beaumenier tinha 2 cômodos com porta, então a gente não tava contando com isso. Dentro do porão seria um cômodo só aberto. Lá tinha 2 espaços. Então a gente teve que posicionar a câmera de novo, teve que mudar a marcação dos atores que estavam fazendo essa cena, né? Então a gente teve que mudar, mas eu acho que foi só isso. O mais foi o tempo, porque chegou no sábado, a gente fez um cronograma de gravação, era pra gente acabar uma determinada cena no sábado, e já deu o horário, a gente não tinha chegado no que a gente precisava. Ficou faltando, né, do nosso cronograma. Mas por conta disso, porque o audiovisual a gente regrava, o som não ficou legal, vamos regravar, a luz não ficou legal. Então a gente botou o cartão de memória, aconteceu isso. 60 GB no notebook. Teve que parar tudo para descarregar um pouquinho a memória, né, porque tinha gravado. Então, esses perrengues, mas que é normal, que a gente já estava esperando, né? E aí, mas nada muito grave. Cena, o ator que estava já naquele ponto emocional tem que esperar descarregar o cartão e depois tem que retomar. Como se não tivesse parado. Não pode dar essa quebra, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito, porque tanto do diretor quanto dos atores, das atrizes. Você tem que querer mesmo fazer, porque imagina você fez uma cena e depois o diretor fala, não ficou legal, vamos fazer de novo. Sim. Ou você tá dando tudo de si e seu companheiro não. Porque pode acontecer, pode, né? E acontece. Tá 100%. Sim. E é uma coisa que eu pensei também isso. Eu trabalhei com eles, eu falei assim, pessoal, a emoção em si, eu não ajeitei de ninguém no ensaio, não dirigi a emoção. Falei, a emoção eu quero na hora. Porque não adianta agora nesse ensaio vocês conseguirem pra mim essa emoção
e na gravação não. E é até pior, porque eu vou ver que vocês conseguiram, vou ver que ficou legal, e na hora não chegar ao mesmo nível que eu queria. Então, assim, eu só marquei posicionamento, entrada, saída, corporal, entonação de voz, uma mão aqui, uma mão ali que precisava, e na hora que a emoção veio. Então foi tudo na hora isso daí. Por isso também demorou um pouquinho, né? Porque muitas cenas muito pesadas que esse projeto tem. E aí, se não chegava emoção, a cena não estava pronta. É polêmico? O que o Beto faz que não é? Quem conhece um pouquinho meu trabalho, dá uns problemas aí. Bom, eu queria entrar nisso, mas antes só queria falar uma coisa importante que você mencionou já algumas vezes, que esse projeto foi feito por meio da Lei Paulo Gustavo. Qual a importância desse tipo de lei que fomenta, né, tanto Lei Paulo Gustavo, como PROAC, Lei Rouanet, para os artistas, e principalmente os pequenos e os independentes? Não, é de suma importância. O PROAC e a Lei Rouanet eu considero um pouquinho mais burocrática pra gente fazer, dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, o formato que a Paulo Gustavo veio, e eu entro aí também junto na Aldir Blanc, que eu acho que são as duas que veio agora levantando, principalmente o interior aqui, veio para levantar mesmo. O formato foi bem mais simples. O edital era direto com a prefeitura, não era aquele edital federal, nem o edital estadual, era direto com a prefeitura, veio no formato mais simples, as prefeituras fizeram essa parte pra gente. A parte de prestação de conta também é um pouquinho mais simples pra gente fazer do que se comparar com uma Lei Rouanet, com o PROAC. Dizer, né? Tudo tem que ser prestado, né? Sim, exatamente. Tem que prestar conta de tudo. Um sorvete que ele comprei pra um ator, eu preciso prestar conta, tem que estar dentro do projeto lá. Então, isso é uma parte, assim, além de diretor, eu fui produtor desse projeto também, né? Que eu acho que é a parte mais chata. O diretor é legal, eu gosto. Eu tô ali, conceito, artista, posição de câmera. Só que o problema é que eu não tenho que me preocupar com isso. Além de me preocupar com o posicionamento de câmera, com a atuação dos meus atores, eu tenho que me preocupar com a prestação de conta, eu tenho que me preocupar com o material que vai utilizar, com esse dinheiro, se eu tenho ou não para pagar aquilo. Uma coisinha que às vezes eu cotei um orçamento, sei lá, um exemplo, era R$500, aí já tava 550 no dia que fui pagar. E esse 50, a diferença vai vir da onde? Também tem muito disso que a gente tem que preocupar como produtor. Mas é muito importante, a Aldir Blanc veio para todos os segmentos das áreas, né? A Paulo Gustavo também, que é a Paulo Gustavo, só que assim, a Paulo Gustavo, a maioria dos recursos foram para o audiovisual, mas tiveram uma porcentagem também que foi para as outras áreas. Como eu sabia que ia ser muito concorrido as outras áreas, eu resolvi explorar o audiovisual. E é muito importante, porque, por exemplo, se não tivesse a Paulo Gustavo, não sei, não posso falar para sempre, mas assim, ia ser muito difícil a tropeçar se envolver com o audiovisual. O nosso caminho é o teatro, a gente ia continuar ali buscando projetos ali. Mas com o Paulo Gustavo, como eu já disse, foi uma oportunidade. Porque também, bem ou mal, tanto teatro quanto cinema é muito caro. Muito caro. Só que você tem uma companhia que está aí na estrada há 15 anos, você já tem um acervo, vamos dizer assim. Agora, se você quer começar a fazer cinema do zero, de um dia para o outro... Só que a parte de equipamentos já fica muito complicado. Então aí a Paulo Gustavo veio isso, pra gente poder explorar novas áreas e fomentar muito o audiovisual. Muita gente que fazia outra coisa veio fazer audiovisual, né? Ou através de um curta, ou documentário, vídeo dança, muita gente também que era grupo de dança que apresentavam ao vivo, estavam produzindo em Pinhal vídeo danças, né? Aqui também tem esse projeto. Então fomentou muito o audiovisual. E a Aldir Blanc também é uma outra lei muito importante, que a gente já participou 2 vezes e agora a gente pretende participar esse ano de novo, também ajuda ali. É com isso que a gente consegue produzir nossos espetáculos, né? Um grupo independente, não recebe recurso de nenhum lugar, então é com esses projetos que a gente consegue se manter e produzir nossas peças. É muito importante esses projetos. Matheus, e como diz o nosso amigo, só corra riscos se puder lidar com as consequências. Quem? Sei lá, quem? Dom Corleone. Oh, meu Deus, não é possível. Não tem essas frases. Tem. São as frases mais famosas. Eu estou fazendo essa citação em homenagem ao Matheus, porque um dos livros e filmes preferidos dele é O Poderoso Chefão. Ele começou a assistir com 5 anos. Como assim ele não vai ter que reassistir hoje tudo e ver e procurar essa verdade. Mas assim, então você é diretor de uma companhia de teatro. Como que é fazer arte no interior? Não só nessa questão de levantar recursos, mas também da recepção do público. Depende do tipo de arte que você faz. O interior, para mim, é muito mais seletivo do que a capital. Como você já falou, as minhas peças são um pouquinho meio polêmicas às vezes. Mas eu gosto de fazer. São porque você procura isso ou meio que... Se for, você abraça. Ou não, você procura mesmo, você quer que a minha preferência. Eu gosto de peça que causa e peça que choque. Eu gosto que saia essa impressão. Que fale mal, fale bem, mas fale da gente, né? Eu gosto disso. Eu gosto muito de teatro alternativo. E teatro alternativo te dá muita possibilidade de fazer essas peças. Sátiros, Celso. A última peça que eu apresentei, inclusive, aqui em São João, a gente fazia muito nos espetáculos Zé Celso. Faz sentido. Foi exatamente. Então eu gosto bastante. Foi, nossa, antes de apresentar, né? Foi um negócio antes de apresentar. Antes e depois. Exatamente, em Piau a mesma coisa. Né? Imagina, Piau ainda é menor que São João.
Você imagina o que foi lá, né? Então eu gosto bastante disso. Não só peças assim, inclusive a nossa última peça agora foi o Pagador de Promessa. Não tem nada a ver com isso, né? O clássico do clássico ali. Mas, se for pra mim, o que eu prefiro? Prefiro dirigir o teatro alternativo, prefiro dirigir um tema polêmico. Gosto disso. Se você pegar... Por causa do processo ou por causa dessa recepção, assim, do que causa na plateia? Então, por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que... Na verdade, são 3 motivos aqui que eu vou pontuar pra vocês. Primeiro, eu acho que causa bem mais, e assim, eu sinto mais a plateia pra dentro do espetáculo. Como eu falei, eu gosto mais do teatro do que do audiovisual, porque eu gosto de sentir a plateia. E ali, quando eu faço um espetáculo assim, eu sinto a plateia e eu vejo a plateia. Eu vejo no olhar da plateia. O espetáculo, pra mim, hoje, que eu mais gosto de ter dirigido, e que eu acho que foi uma das nossas principais obras, foi Nós Marias, que falava sobre o feminismo. A gente falava cada preconceito que a mulher sofre na sociedade. Então a gente mostrava várias histórias. E toda vez que a gente apresentou esse espetáculo, fora da região, né? Porque aqui é um pouquinho mais assim, mas fora da região, todas as vezes que a gente apresentou esse espetáculo, alguém no final, que a gente abriu o bate-papo, levantava e falava que sofreu alguma coisa disso. Que já sofreu ou sofri. E falou que nunca contou pra ninguém. Só que com a peça nossa, sentia a voz ativa pra falar. Então, por isso que eu faço. Você gerava uma transformação naquele... Exatamente. Não é só assistir e sair dali. Eu não quero que a pessoa assista meu espetáculo e saia dali e vai comer numa lanchonete. Eu quero que saia, vai comer na lanchonete, mas vai falar do espetáculo. Vai falar o que pensou, vai refletir. Amanhã, quando acordar, vai estar falando ainda do espetáculo. E às vezes ela nem fale, mas alguma tá pensando, ali dentro, que aconteceu com ela, então ela pode ver que acontece com outras pessoas também. E isso acaba fazendo bem pra ela. Sim. A gente tem espetáculos que falou sobre isso, a gente tem espetáculos que falou sobre homofobia, a gente tem vários espetáculos, inclusive o próximo agora que a gente vai produzir, depois vamos falar um pouquinho dele, é um pouquinho assim também polêmico, a gente tá entrando aí também nele, mas a minha ideia é essa, eu gosto bastante dessa área, gosto bastante de teatro alternativo e gosto bastante de chocar as pessoas assim, com os espetáculos. Normalmente eu escrevo também meus espetáculos de teatro, então a maioria são texto meus, né? O Nós Marias, igual eu citei, o que a gente apresentou a última vez aqui também é texto meu, então a maioria dos espetáculos são texto meus. Não gosto de fazer obra que já é muito conhecida por conta de comparação, que é o segundo ponto. O famoso efeito alto da Compadecida. Exatamente. Já fiz a Compadecida, atuei, fiz John Green, a Compadecida. Só que é muito difícil ser comparado. É muito difícil. Não só com o ator original que fez ali a primeira versão, mas às vezes grupos da região onde fizeram. Aí você compara, nossa, a montagem de tal grupo foi melhor que desse. Agora, se você faz uma montagem inédita, às vezes, como eu falei, a maioria no texto meu, no texto próprio, não tem comparação. É aquele espetáculo, eles vão conhecer ali aquela verdade, né? E o terceiro é que os meus atores e minhas atrizes conseguem entregar muito mais em espetáculo assim do que um clássico. Muito mais. Mas isso aí já é uma coisa que você construiu junto com eles. Exatamente, eu consigo tirar deles, entendeu? Quando eu dirijo um espetáculo assim, eu consigo tirar muito mais deles do que se eu dirigir um espetáculo clássico. Eles conseguem chegar, a gente consegue fazer, mas a gente fica meio preso. Por exemplo, eu respeito muito o texto de quem eu tô fazendo. Não gosto de mudar, tipo assim, da água pro vinho o texto nem se for um ator consagrado ou um colega meu que me emprestou um texto pra fazer, né, me cedeu um texto. Não gosto de mudar. E aí não dá total essa liberdade, né? Agora, no teatro alternativo, no teatro contemporâneo, já dá uma liberdade pra você e pro seu ator criar. Então, às vezes, ele chega com uma cena diferente, ele chega com uma coisa diferente, eu abraço, coloco ali no meu roteiro. Agora, se é um clássico, eu já não consigo tanto colocar isso, né? Um exemplo, vamos falar então do que teve aqui, que foi o Bafafá, que foi o Profissão Puta. Eu não falei o nome, não sabia se podia falar o nome. Agora pode falar o nome. O Profissão Puta foi interessante porque eu tava conversando com uma das atrizes, que é a Raíza, né? Que inclusive tá na Hora Perdida também, tá arrasando. E ela falou pra mim que você fez um processo muito louco ali, né? Assim, quando eu vou fazer uma peça assim, eu gosto de fazer o processo desde o começo, né? E assim, eu tive essa ideia de fazer essa peça, mas eu não tinha roteiro, não tinha personagens, eu não tinha nada, eu só tinha uma ideia. A premissa só. Eu falei, quero uma peça que sejam 3 prostitutas que vão falar do dia a dia delas, da profissão. Mas eu queria que mostrasse elas no dia a dia da profissão trabalhando e queria que mostrasse elas após. Como que é uma vida de uma prostituta após? Após lá, como funciona? Como que elas são? E aí, primeiro, mas eu queria também, né, como é um tema polêmico, a gente tinha que tratar alguns assuntos assim, né? Então, o que eu fiz? Eu queria, para um homem, é muito difícil falar, igual eu fiz nas Marias do feminismo, porque eu não sofro o que a mulher sofre. Como é que eu vou falar sobre isso? Sim. E eu também quis pegar o sentido da palavra puta. Porque pra uma mulher é muito ofensa chamar ela de puta. Então, mas só que pra mim, eu não sei o que passa na cabeça de uma mulher quando você chama ela de puta, né? Quando alguém chama de puta, quando ela é ofendida. Então, o que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp, coloquei as 3 atrizes que eu ia convidar pra fazer esse espetáculo, eu não lembro certinho a mensagem, mas foi tipo nesse sentido.
criei e não falei nada. Escrevi putas só. E coloquei elas dentro do grupo. Aí eu não falei nada pra elas. Você não falou Não falei nada, eu só coloquei lá no grupo. Imagina, do nada alguém joga no grupo e fala putas. E tá no grupo. Aí elas começaram a mandar tipo, ponto de interrogação, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu falei assim, nada. Eu só imaginei que das pessoas que eu conheço, acho que falei do grupo da Tropeçar, vocês são as 3 mais putas, então eu coloquei vocês nesse grupo. E aí que surgiu os personagens, porque daí eu queria ver a reação de cada uma. E foi legal que eu tive 3 reações diferentes. Uma xingou e saiu do grupo. Aí eu coloquei de novo e falei, por que você saiu? Você não aceita? Você não aceita isso? Fui lá e coloquei de novo. Outra deu naquela militância básica, começou a falar, não, se você puder ter meu próprio dinheiro, não sei o quê. Eu falei, eu sou puta assim, daí? O que você tem a ver com isso? E a outra levou na brincadeira. Sabe? A outra levou tipo, que legal, eu sou, e aí, o que você tem a ver com a minha vida, sabe? E foi desse jeito. E foi a partir daí que eu construí os 3 personagens da peça. Então, são 3 personagens reais, né? Sim, com a reação delas, eu construí cada personagem. Então, tem aquela lá que é a brava, que saiu, que estourou, que não aceita que fala essa palavra pra ela. Aí tem a outra que já reagiu, assim, já brigando, militando, mas justificando, né, pra ela, e a outra levou na brincadeira. Então, a gente levou isso. E esses são os 3 personagens da peça. A gente tem 3 atrizes e 3 personagens completamente diferentes. E aí eu troquei. Não deixei cada um fazer a sua, entendeu? Exatamente. Aí eu mandei uma fazer a da outra. Então, troquei ali, uma fez a da outra, e aí foi assim que surgiu essa ideia. Eu fui criando o roteiro, aí eu peguei a ideia de músicas pra colocar também, tem muita música ao vivo, então eu fui criando o roteiro a partir disso. Mas foi assim, foi um processo que, assim, e dentro da peça, o mais legal é que as falas que tem na peça, eu copiei do grupo, do WhatsApp. Então, assim, por exemplo, alguém falou, eu falei, mas por que não pode chamar você de puta? Aí ela respondeu. Aí a fala dela eu coloquei dentro do roteiro. Ela respondendo, entendeu? Porque daí é uma fala de uma mulher mesmo. Perguntei pra uma mulher, por que não pode chamar você de puta? Ela justificou o porquê. E dentro disso estava no roteiro lá. Então foi assim que surgiu essa peça. E é muito legal porque é um processo que dificilmente vai conseguir ser reproduzido, né? Porque, como você disse, é uma coisa muito específica, né? Da questão dessa relação da mulher com ser chamada de puta e tal. Quando eu contei esse processo, muita gente falou assim, não, mas se você criasse o grupo, eu já ia saber que é uma peça. Não ia saber que é uma peça. Porque hoje dá pra gente imaginar que é uma peça porque já existe esse espetáculo. Mas imagina, não existia a profissão putas, não existia esse espetáculo. E do nada alguém te coloca num grupo. Eu lembro ainda que ele foi um dia à noite. Tipo assim, podia pensar que, sei lá, que eu tava bêbado, alguma coisa do tipo. Então eu tô tentando ofender. Porque a ideia era essa, né? Eu fiz esses grupos e coloquei. Ninguém imaginou que era uma peça. Até uma delas imaginou que era alguma coisa a ver, sei lá, com teatro, mas não que ia sair uma peça que chamava Profissão Putas, né? Ninguém imaginou que ia sair isso. Então é uma coisa que nunca mais vai dar pra fazer desse jeito, dessa maneira. Mas foi bem bacana. O processo foi assim, muito legal. A gente fazendo desde essa parte de criação, dos ensaios. Essa peça tem muito nudez. Inclusive, a minha proposta inicial era fazer nudez o tempo inteiro. Elas iam fazer a peça do início até o final nu. O tempo inteiro. Elas iam entrar, ia sair como se estivesse normal. A ideia era essa. E elas toparam. E pra gente fazer o projeto, pra ser elas, a gente teve que fazer uma audição e conversar com elas, preparar o psicológico primeiro pra isso, né? Porque é muito difícil. Mas elas fizeram? Fizeram. Elas fizeram cenas, que eram 100%, mas não a peça inteira. Por quê? Antes de começar os ensaios, eu achei desnecessário. Entendeu? Eu falei assim, não, eu acho que vai ser desnecessário. Eu achei legal colocar cenas quando elas estiverem trabalhando. Aí eu coloquei as cenas naquele momento, mas não a peça inteira. Porque daí eu quis mostrar o outro lado delas, o lado afetivo. Sim. E eu acho que o nu ia atrapalhar um pouquinho essa ideia que eu queria, mostrar o lado afetivo das prostitutas, né? Então a gente transformou um pouquinho, mas por elas iam fazer. Mas a gente teve que trabalhar o psicológico. Foi meses e meses ali pra conseguir. Umas já tinham feito alguma cena de nudez ali, tipo, daqui pra cima, uma coisa do tipo, mas as outras 2 não tinham feito nada de nudez. Foi a primeira vez. E durante a apresentação, você notou algum desconforto por parte da plateia? Então, quando a gente fez a estreia, a gente fez um público selecionado, né, lá em Pinhal, quando a gente fez a estreia, por conta disso mesmo. A gente ficou... não é nem por causa da plateia, eu fiquei com medo de ter desconforto para as minhas atrizes, entendeu? Então aí a gente pegou, era nome na lista, então para entrar a gente fez 2 sessões, porque é teatro intimista. Teatro intimista é quando a plateia tá dentro do palco, né, faz ali, é bem próximo. Então assim, as atrizes estavam na distância daqui a aqui, com as pessoas, né? Muito próximo. Então foi esse teatro intimista. A gente fez um público um pouquinho selecionado. Então quem mandava, queria ali, a gente selecionava quem poderia assistir. Só que quando a gente passa para outra cidade, por exemplo, quando veio para São João, esse controle não cabe mais a nós. E aí a gente percebe. Teve desconforto. Principalmente em quem foi em casal, porque não sabia do que se tratava a peça. A gente não deu esse spoiler total, chamava Profissão Puta. Mas no cartaz elas estavam com roupa. Poderia ser uma peça qualquer, né? Mostrando um dia à noite, alguma coisa do tipo. Podia ser uma linda mulher. Exatamente, poderia ser. Então ninguém sabia. E a gente também não contou. Aí como que fez esse processo de todos os espetáculos? Antes de começar, eu falei com a plateia
Eu saí lá fora, enquanto estava em fila para entrar, eu falei, ó, a peça pode causar um desconforto em vocês, pode ter interação das meninas com vocês em algum momento, vocês não são obrigados a participar em qualquer coisa que elas falarem com vocês, interagirem, mas quem sentir a vontade de interagir, interajam, que vai ter isso o tempo inteiro. E uma das coisas que eu marquei para as meninas fazerem é que na entrada, ela assim, quando a plateia entrava no teatro, elas já ficavam posicionadas em algum lugar, como se fosse o ponto delas na rua. E quando passava alguém, elas mexiam. E eu falei, vai mexer com quem tá com casal. A ideia era causar um desconforto. Eu não tenho psicológico. A ideia era isso. Entrou um casal, convida ele pro programa. E aí você fala, é casal, vem você também. A ideia era essa, era causar desconforto. Se eu fosse com a minha avó, muito provavelmente. Pode ser que eu falar, a ideia era essa. A ideia era causar um desconforto. E causou. Teve momentos que... Imagina. Não, porque você imagina, foi assim, nem 1 metro de distância, né? Assim, e a pessoa tá na sua frente 1 metro de distância. Entendeu? Aí você, vamos supor, você tá com seu namorado do lado, ou o próprio homem, muitos homens sentiram desconforto, né? De olhar, nossa, fala que eu tô olhando, não sei o quê. Então, isso causou porque, muito. tipo, tá olhando. Não tinha o que fazer. Não é que você tá e elas têm muitas interações. Tem hora, por exemplo, assim, que ela coloca o pé na perna de algum homem e pede pra ele tirar o sapato dela, entendeu? E o homem vai lá e interage. Então, a ideia é essa. Mas durante a peça, a gente não sentiu nenhuma forma de desrespeito. Esse foi o nosso principal medo. De ter ali alguma forma de desrespeito, sabe? Um assovio, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que não teve por conta do desconforto que eles ficaram. Pode ser o mais top do mundo. Ele ficou desconfortável. Sabe? Ficou muito desconfortável. Então, esse desconforto que gera foi a sua segurança. Isso, exatamente. Esse desconforto foi uma segurança lá por conta disso. Eles ficaram muito desconfortáveis o tempo inteiro. E assim, até eu nos ensaios ficava, nos primeiros ensaios, entendeu? Aí depois no final não. No final acabava o ensaio, elas, tipo, tinha as cenas finais, era sem roupa, acabava a cena, elas até esqueciam de voltar a roupa de novo quando a gente estava debatendo sobre a cena, que precisava melhorar o que não precisava. De tão natural que ficou. A gente chegou num nível que ficou bem natural. E é muito o que o Zé Celso busca, Isso, né? exatamente, Colocar naturalidade esse total. corpo humano como uma coisa bonita, uma coisa artística, um meio pra comunicar uma mensagem. Mas até chegar nesse nível foi complicado. Nos ensaios também foi bem complicado. A gente começava a fazer ensaios com luz baixa, né, sem luz, só com um holofote ali pra eu conseguir ver um pouquinho a cena. A gente começava a fazer assim. Foi um processo bem demorado até chegar no resultado final. Mas eu acho que não é um espetáculo pra interior. Eu acho que o interior não tá pronto pra esse espetáculo. E assim, no Tropeçar, vocês trabalham com diferentes faixas etárias e níveis de experiência, né? Eu imagino que essa peça seja só adulta. Como que é trabalhar com esses diferentes níveis de experiência, faixa etária? Quando que você começou a abrir mais para esses atores? A pandemia iniciou em 2020, né? Certo? Foi em 2020 que eu iniciei a Tropeçar Mirim, que são as nossas crianças. Por quê? Porque muitos pais me procuravam, em Pinhal, não sei se é que São João tem escola de teatro, alguma coisa do tipo, mas em Pinhal não tem nada, não tem nenhuma formação. E aí eles me procuravam que os filhos queriam fazer teatro. Só que, pelo esse estilo de teatro que eu tenho, como é que eu vou colocar uma criança no meu grupo? Pode ser que alguma peça, a gente fez muito teatro infantil também, com os adultos mesmo, a gente faz. Aí legal, por exemplo, a gente produziu Mágico de Oz, Noiva Cadáver, e aí foi bastante criança que participou. Precisava de personagem infantil, a gente colocava uma criança fazendo. Só que daí, essa criança produzia espetáculo comigo. Aí no outro ano eu ia fazer outro espetáculo, um teatro alternativo. E aí essa criança não poderia fazer parte do espetáculo. Aí ela ficava órfã. Exatamente, ficava mais de 1 ano sem fazer. E foi a partir disso, e com muita procura, que eu resolvi abrir a Tropeçar Mirim. Aí eu abri em 2020 a Tropeçar Mirim, que eram as crianças, e aí então eu fazia um espetáculo com as crianças, e depois eu fazia com os adultos. E nisso, algumas crianças minhas foram crescendo, e viraram adolescentes. Aí elas eram muito velhas para fazer o espetáculo com as crianças, e também não estavam prontas para fazer um espetáculo desse com os adultos. E aí a gente fundou também a Tropeçar Teen. Então, a Tropeçar hoje tem 3 níveis, né? A Mirim, a Teen e a Adulta. A Mirim nossa vai até os 12 anos, a Teen é dos 13 aos 17, e a partir de 18 faz parte da Adulta. E você comanda todas ou você dá uma... As peças eu dirijo as 3. As 3, a gente está produzindo 3 peças agora, né? Na Mirim, na Teen e na Adulta, eu dirijo as 3. Mas a preparação, eu deixo um pouquinho eu gosto de ensiná-los a ensinar. Então, por exemplo, meus adultos, alguns deles dão oficinas pra Teen, de formação, antes de eu começar a peça. Inclusive, na Hora Perdida, as oficinas, 2 delas foram ministradas por alunos. Sim, né? Exatamente. A ideia é essa. Então, assim, eu faço uns 2 meses e meio ali, antes de começar uma peça, só de oficinas. Pra eles pegarem, porque assim, eu não exijo experiência pra ninguém pra entrar no grupo. E como é que eu vou produzir uma peça com alguém que não tem nenhuma experiência nenhuma de teatro, né? Então a gente dá uns 2, 3 meses de formação. E aí os alunos da Adulta, né, os membros da Adulta, dão suas oficinas pra Teen, os membros da Teen dão sua oficina pra Mirim, e assim vai. Então a gente consegue também eles trabalhar bastante. Mas na hora de dirigir a peça, eu mesmo dirijo as 3. Eles fazem essa preparação comigo ali, as oficinas, mas a peça eu tomo conta das 3, dirijo as 3. Qual faixa que é mais desafiadora? Mirim, sem dúvida. Uma coisa que eu exijo na Mirim é estar lendo pra entrar, né? Elas me perguntam, que idade que eu posso pro meu filho? A hora de começar a ler, a gente já recebe lá. Mas é muito difícil.
Principalmente por causa da voz. A voz não chega, Projeção, não consegue projetar a voz. Dicção da criança. Dicção, a vergonha também, porque mesmo a criança mais desinibida, a hora que você colocar num palco para 400 pessoas, no mínimo ali, a hora que abre, dá aquele baque. A gente vê muito isso acontecer na escola, nos ensaios de apresentação do Dia das Mães, dos pais. Eles arrasam. Chega no dia que trava. às vezes fica pra ver na própria mãe, né? Trava. Inclusive é uma coisa, eu não deixo mãe assistir ensaio, aula minha, nada. As mães só veem o espetáculo no dia. Elas não vê nada, assim. Mas nem um pedacinho. Tem que ser um espaço seguro pra criança. Exatamente. Agora, se a mãe tá lá, ela trava. Uhum. Inclusive, assim, a mãe vai deixar no carro, ela fica meio... deixa lá na porta, né? Ela para o carro, ela fica meio assim, não sei o quê. A hora que ela entra, solta. Mas ela fica meio assim. Então, mãe, pai não assiste lá. Só no dia que eles descobrem o que vai ter. E tem coisa que eu guardo... Lógico que o roteiro, as mães ajudam eles a ensaiar, né? Decorar as falas. Mas tem coisa que eu não conto pros pais pra eles não contar. Então é só a surpresa na hora lá, alguma cena específica. Para os pais também se divertirem. Sim, né, a ideia é essa, e se emocionar, né, principalmente. Acho que na última peça da Mirim, eu coloquei minha filha pra atuar, né, mas pra quem não sabe, minha filha na peça da Mirim tinha, deixa eu ver, 4 meses. ela fez a estreia no teatro com 4 meses. A gente fez uma peça de Natal, e aí a gente precisava fazer tinha uma boneca reborn, que era um presente, né, de Natal, assim, e ela foi a boneca reborn. Eu já vi boneco fazendo criança, agora criança. Ela fez, e era muito legal, porque daí... Sabe o que eu imaginei? É uma peça de Natal, vai ter o menino Jesus, eu dei uma mudada, vai ser a menininha Jesus saiu completamente. Foi. E é muito legal porque assim, né? A história conta uma menininha, né? Que faz uma carta pro Papai Noel, o Papai Noel não atende ela, né? E depois no final o Papai Noel dá o presente dela. E o presente dela é o bebê reborn. Só que daí ela pede esse bebê reborn e aí eles falam assim, Eles falam assim, não, pelo amor de Deus, essa daqui não. Se dessa daqui, o diretor vai matar nós, as crianças falam. Aí devolve ela e dá outra, entendeu? Tem referência. Coloca uma referência, quebra a quarta parede, né? Pra falar bem legal. Veto, hoje você prefere atuar ou dirigir? Então, quando eu comecei a dirigir, pra mim foi assim, uma das piores coisas da minha vida. Ah, é? Foi, porque eu nunca quis ser diretor. Você não gosta de puxar as Então, hoje eu amo. ali? Hoje eu amo, mas quando eu comecei, foi uma das piores coisas. Porque assim, eu entrei no teatro para atuar e não para dirigir. E fiquei, na Tropeçar eu entrei como ator, eu não era diretor, eu não fundei. Você entrou no teatro, não foi com 4 meses? Não, minha filha tem mais. Eu entrei em 2011 mais ou menos, eu entrei como ator. Eu fiquei 2011, 2012 como ator. A Viviane Rissard, que hoje mora em São João, já era adolescente? Ela era adolescente, era diretora da companhia. E aí em 2013, ela precisou mudar, inclusive ela mudou aqui para São João, e aí ela resolveu abrir mão do grupo. Por conta que não ficaria inviável para ela ir todos os domingos lá e estar presente, por exemplo, uma reunião do Departamento de Cultura, uma reunião para agendar uma data, alguma coisa do tipo para ela dirigir. E nisso, ela me deixou como diretor. Só que eu tinha 16 anos. Caiu na tua mão lá. Ela falou assim, das pessoas que estão aqui, eu confio em você, não sei o quê. Eu não tinha noção nenhuma de nada. Eu atuava, gostava muito de atuar, e aí ela, como assim, na escola eu dirigia, sabe, assim, mas não dirigia, eu ensaiava uma peça que eu era ator e ensaiava meus amigos juntos, entendeu? Não era um diretor que eu sentava e via a cena. Aí eu estava no conceito. Isso, nada do tipo. A gente pegava um espetáculo, sabe, festa junina, e apresentava. E como ela já assistiu os espetáculos da escola assim que eu fazia, ela falou que eu tinha uma noção, então que eu acho que ela era a melhor pessoa ali. E como eu era menor de idade, eu nem poderia assinar nada. Sabe, ela ia reservar um teatro, eu não poderia. Inclusive ficou uma outra pessoa para assinar. Essa parte de logística. Foi toda a pessoa que fazia, entendeu? Eu dirigia ali a parte artística, mas outra pessoa que dirigia. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu escrevi um espetáculo e dirigi o espetáculo que eu escrevi. Que foi o Deu Louco Romeu e Julieta, que a gente fez. Era uma versão do Romeu e Julieta, mas na comédia. Então a gente fez, eu escrevi e dirigi esse espetáculo. E aí foi bastante sucesso, foi em Pinhal, né? Foi assim, eu falei, nossa, tô me encontrando ali. E continuei dirigindo. Depois disso a gente produziu a Noiva Cadáver. A gente fez várias vezes versões, mas eu fiz a primeira versão da Noiva Cadáver. A gente dirigiu eu dirigi a Noiva Cadáver e atuei. E aí começou a entrar um problema. Porque daí eu falei que é a pior coisa da minha vida. Aí eu comecei a entrar em festivais. A Tropeçar não entrava em festivais antigamente, só apresentava assim. E quando eu assumi a direção, eu queria participar de festivais, porque eu ia assistir. Somente os festivais de Pinhal. Eu ia assistir, mas a Tropeçar não estava competindo. Mas eu queria estar ali competindo também, queria ouvir aquele bate-papo, né? O feedback, queria. Muito. E eu queria. Então eu entrei. Aí foi que comecei a levar burdoada. Aí que eu tive que ter uma cabeça ali. Eu tava para 17, para 18 anos ali. Essa pessoa que era o produtor, que assinava as coisas, já tinha saído do grupo, tava sozinho nessa época. E aí eu comecei, inclusive com o Romeu e Julieta, foi o primeiro festival que a gente participou. A gente foi para Mogi Guaçu, a gente fez Pinhal, a gente fez Mapa Cultural Paulista, a gente fez várias coisas. E aí eu comecei a levar burdoada, que os jurados falavam, escolha, dirija ou atue. Porque eu tô vendo que tá faltando dos dois. Eles falavam. Então, assim, muitos jurados me conheciam. Eu te conheço como ator, eu sei que faltou muito porque tua cabeça estava preocupada com o restante da peça. E eu sei que tem cena que faltou direção porque você estava em cena.
Então eu estava em cena, eu não conseguia dirigir em cena, né? E aí eu tentei colocar assim co-diretores ali para me dirigir, né? Então as cenas que eu estava me dirigiam. Só que se você for ver, as peças que eu fazia, a maioria eu fiz um protagonista. Então quase todas as cenas eu estava. Então não tinha como. E aí foi quando eu tive que decidir. Pelo bem do grupo, eu parei de atuar para dirigir. E aí foi o maior baque da minha vida, porque eu não queria parar de atuar. O que eu amava, eu entrei no teatro para atuar. E aí eu tive que parar. E é um processo que eu acho que é muito natural para muita gente do teatro, Sim. né? Tipo, eu também senti isso. Quando eu comecei a dirigir, eu tentei atuar. E colocar não com o diretor parece que é um processo bem estruturado que todo mundo passa, né? Mas não tem jeito. Não. O que eu encontrei foi um jeito de me tranquilizar falando assim, olha, se eu tô dirigindo, eu tô presente em todas as cenas. É um jeito de... O meu, na época, foi assim, meu pensamento foi, eu preciso fazer não o que eu quero, mas sim o que é o bem pelo grupo. Então, a gente não tinha um diretor ali na época, não tinha ninguém que estava proposto a não atuar para dirigir e que tivesse uma experiência. Tinha um pouquinho de experiência, pelo menos, né, para dar uma direção. E aí eu falei, não, vai ter que ser eu mesmo para dirigir. Aí eu parei de atuar. Aí eu fui dirigir. Só que daí eu comecei a perceber também que eu não sabia. Eu estava dirigindo, mas eu só tinha experiência de teatro amador. E aí foi quando fui buscar formações, né? Primeiramente eu fiz o técnico do Senac, depois eu fui fazer licenciatura em teatro, eu fui buscar formações e cursos, fiz vários assim pra fora, pra aprender cada vez mais. Aí eu comecei a participar de festival, sendo só diretor, e aí eu comecei a ser contemplado. A Tropeçar ficava ali nos primeiros lugares, recebi prêmio de melhor diretor. Aí eu falei, não, a minha escolha foi certa. Hoje eu gosto mais de dirigir, porque hoje eu sei que eu me considero melhor diretor do que ator. Entendeu? Então hoje eu acho que eu me encontrei. Mas pra eu chegar nessa parte foi muito difícil. Porque eu não queria parar de atuar. Eu gostava do palco. Eu gostava de no final sentir a plateia aplaudindo, sentir o feedback deles, né? E no diretor, inclusive, foi o que me matou. Quando eu tava nesse processo de transição, a gente fez o Mágico de Oz, se eu não me engano. Eu acho que foi uma das primeiras peças que eu não atuei. Se eu não me engano, foi a primeira peça que eu atuei que eu só dirigi. Aí a gente fez pra escola, sabe? A gente fez estreia, tudo, a gente fez pras escolas. Aí um menininho no final, que a gente agradecia tudo, tirava foto com os personagens, né? Eu tava lá. A menina falou assim pra mim, mas você vai sair na foto? Você não fez nada? Então, e aí, imagina, eu tava naquele processo e ainda veio uma dessa. Né? Mas depois eu acho que os festivais me fez me encontrar. Falei, não, eu sou bem melhor aqui no que eu tô fazendo agora. O grupo tá melhor comigo só dirigindo. Eu estou melhor comigo mesmo, assim, como artista. Igual você falou, faço parte de todo o processo ali. E aí eu me encontrei e fiquei bem comigo mesmo. Mas você vê alguém da sua companhia hoje que tem aptidão, que poderia, de repente, fazer uma direção ou dirigir uma parte de uma peça junto com você, alguém assim? Que possa, já passou. Talvez no futuro, inclusive, assumir as peças tinham. Então, já passou muitas pessoas, e muitas pessoas eu via que tinha esse potencial. Mas, não, talvez faltou um pouquinho daquela água bater na bunda. Pode falar? Não pode, né? Pode falar. Faltou um pouquinho disso. Você já falou coisa pior. Que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu vejo gente que tem, mas que falta esse desenvolvimento e querer, né? Igual, por exemplo, assim, se eu jogar, você fala, não vou mais, você vai? Pode ser que aconteça. Acaba que... pode ser que aconteça. Mas assim, o mais difícil, eu acho que é encontrar a pessoa que tenha o perfil, porque o que eu vejo muito, que eu já passei muito por isso, você tem que conseguir o respeito do seu elenco. Não é o medo. E também não pode ser o amigo principal deles, assim, entendeu? Porque senão você não tem o controle deles. Então é muito difícil chegar nesse meio termo. Eu acho que a parte artística tem várias pessoas que conseguiriam, já com o know-how que eles têm, conseguiriam dirigir uma peça. Mas talvez não tenha essa parte ainda que precisa ser trabalhada. A liderança, essa parte, essa competência. Imparcial mesmo. Isso. Essa competência da liderança ali é o principal. Porque tem que saber lidar. É muito difícil. É muito difícil você tem que saber o jeito que vai falar com cada pessoa, e você tem que saber, o principal pra mim dirigir elenco, é saber extrair de cada um. Então assim, o elenco tá comigo faz tempo, eu sei como eu extraio de cada um. Agora, quem chega agora pra mim, talvez no primeiro espetáculo, eu ainda não vou ter extraído o que eu quero daquela pessoa, mas eu preciso conhecer. Entendeu? Quando eu conheço meu elenco, tem pessoas que estão comigo há mais de 10 anos. Aí quando eu conheço, aí eu sei tranquilo. Se eu precisar que a pessoa faça um cena de drama, eu sei como chegar pra ela fazer, né? Mas quem chega agora é um pouquinho difícil. E talvez essa parte que falta ainda ali de alguém do elenco ter essa competência também, sabe? De saber extrair de cada um. Porque de marcar cena é uma coisa. Agora, dirigir realmente a atuação é diferente. Né? E é isso que eu acho que precisa ser trabalhado um pouquinho. Sala de aula com Cláudia Cunha. Mas antes, um aviso. Matheus, não odeie seus inimigos. O ódio atrapalha o raciocínio. Essa eu lembro. No primeiro filme, né? Aliás, mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Sim. Tá vendo? Alguma coisa se salvou, né? Então, na sala de aula, a gente vai falar sobre o cinema. E como o Veto é professor também, ele sabe que o cinema também está presente na BNCC, né? E na sala de aula. Porque trabalhar o cinema, ele abrange mais de uma habilidade da BNCC.
né, que é a Base Nacional do Curricular Comum, né? A BNCC, ela fala que os filmes podem ser ferramentas educativas úteis para contribuir na formação do imaginário dos estudantes. Como é gostoso você estar falando de um assunto e tá dando um filme para agregar, né, para exemplificar. Complementar, né? Sim. É aquela forma que chega direto na criança, não tem como, né? A linguagem É um impacto emocional também. Sim, a linguagem do cinema, né? E a gente também tem o projeto Cinema na Escola. Muitas cidades, inclusive São João, tem uma parceria com o Museu da Imagem do Som. O MIS.MIS. Isso, onde existe um programa de difusão cultural com o objetivo de formação do público para frequentar espaços culturais. Então, desde a educação infantil, a gente já procura trazer essa linguagem do cinema para a criança, para estar formando esse público desde pequenininho, né? Para ele começar a frequentar. É isso que uma pauta recorrente dos artistas, né? Formação do público. Desde criança, acostumar e fazer a criança entender a importância de frequentar cinema, teatro, museu, biblioteca, né? Outros espaços culturais, praças que tem monumentos, enfim. Buscar conhecer essa história, a forma de arte. Sim, então, como eu falei, a BNCC, ela trabalha várias habilidades, né? Não só teatro, todas as formas de arte, né? Foi contemplada com isso, e desde a educação infantil. Mas também não precisa os pais esperarem a escola. Não. Pode levar a criança no cinema, assistir em casa. Conversar depois sobre o filme. Sim, isso que é o importante, né? Você fazer aquele debate, uma reflexão, para a criança ter o senso crítico já desde pequenininho. Inclusive, eu comecei no cinema e talvez até no jornalismo na escola. Foi um projeto de uma professora de artes, que nem o Veto, que o nome dela é Gislaine, e ela fez a gente produzir um audiovisual, se eu não me engano, na 4ª série. Olha. E foi o primeiro clipe que eu fiz e daí que eu comecei a me apaixonar. Foi um clipe que eu fiz com os meus amigos jogando futebol, daí eu comecei a fazer esse clipe todo ano, renovando assim, e aí eu comecei a brincar de audiovisual mesmo, querer fazer filme, querer fazer documentário, tudo começou ali na escola. E você tem eles guardados, né? Todos guardados, inclusive alguns postados no YouTube. Álbum de recordações. Eu procurei fazer um cartãozinho. Eu sempre faço um cartãozinho artesanal para nossos convidados, né? E esse é o dele. Olha esse, só. Você tá no contexto. Vamos mostrar para a câmera aqui. Muito bom. Claquete. Claquete. Né? Veto, tem uma frase aqui. Vou pedir para você ler e falar alguma coisa sobre ela. Tá. Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Charlie Chaplin. Inclusive a fala que eu comecei hoje o programa, né, foi do Charlie Chaplin também, a fala que eu escolhi no começo lá. Gosto muito das falas dele, porque eu tenho uma peça que a gente conta a vida dele, chama Carlitos, a gente conta a história da vida dele. Conheço bastante essa frase, eu acho que você nem sabia, né, que eu tenho essa peça. Ele já fez uma peça, eu que é não o Carlitos, sabia. foi uma das mais recentes. Mas é que eu sou meio mística, assim, eu adivinho, eu tô sempre acertando. Tá sempre acertando. E aí essa frase aqui, num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. É exatamente isso que eu acho que a arte busca. Não só arte, agora teatro, não só audiovisual, como eu sou professor de arte também, né? A realidade, talvez, que eu vejo é diferente que vocês veem. Né? Eu acho que é a imaginação de cada um lá que faz a maior diferença. Eu falo isso para meus alunos o tempo inteiro. Quando eles terminam um desenho, às vezes é óbvio que é uma casa, mas eu quero que eles expliquem para mim, porque às vezes é uma casa específica. Né? Então, a realidade que eu tô vendo de uma casinha simples, às vezes não desenha uma casinha simples. Às vezes é uma casa que que tem um poder afetivo para eles, uma coisa do tipo, né? Então, acho que a imaginação tá bem acima da realidade. E além do concreto, né? É isso, bem além do concreto. E também, a gente, depois que um filme ou um livro é publicado, né, qualquer obra assim, tem aquela discussão, né? Ela ainda pertence ao autor? Ou ela pertence a todos que consumiram? Porque cada pessoa vai interpretar de uma maneira. Sim, exatamente. O mesmo filme, uma pessoa vai falar, isso é sobre feminismo. Outra vai falar, não, isso é sobre consumismo. Outra vai falar, não, isso aí é a batalha do bem e do mal. Isso, então, exatamente. O que o autor quis dizer existe, mas também existe o que cada pessoa entendeu. E é o que muitas coisas da minha peça eu deixo aberto. Dessas peças que eu faço. Eu não deixo uma coisa, vamos supor, não é um erro. Não falou sobre isso. Não, eu deixei aberto pra você pensar o seu, você pensar o seu. No final, se quiser, me conta o que você pensou. Eu tenho a minha verdade, mas não tá explícita na peça. Entendeu? Eu falo até pros meus atores e minha atriz, eu conto a verdade de alguma cena específica só no final do processo. Dia da estreia eu conto, aquela cena tal aconteceu porque antes disso aconteceu isso.
Só que eu não coloquei no texto. Mas eu faço eles contar primeiro pra mim por que chegou ali, né? Igual quando a gente faz exercício de criar a história do personagem, né? Como que chegou daquele jeito? É tipo isso. Não fica explícita no texto, mas você conhece a história do seu personagem, né? Não tá explícito, não tem fala, mas você conhece. É a mesma coisa. E é muito legal porque varia de diretor para diretor. Tem diretor que vai fazer justamente o contrário. Ele quer que a pessoa entenda exatamente o que foi pensado, por que de cada coisa, porque ele quer contar a versão dele, assim. Uns diretores muito... James Cameron, muito assim, né? Exatamente como ele pensou, não tem muito espaço para improviso, para criação do personagem, né? E varia, e todos fazem bons trabalhos, Sim, né? exatamente. Cada um ressoa de uma forma diferente. Cada um tem sua metodologia para chegar no resultado, né? Isso aí. E agora a gente vai fazer a lembrança afetiva. Então, você vai pensar em você, pequenininho, do 0 aos 7 anos, vai abrir o cartãozinho e a primeira coisa que vier à sua cabeça. Eu vou falar a primeira coisa que vier na minha cabeça, é isso? Com essa frase. Tem que abrir o pretinho também. Sim. Aquela cena de infância que você nunca esqueceu? Acho que o meu andar de bicicleta. Que eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinhas. Acho que uma coisa que ficou marcante, assim, não esqueço nunca. Porque foi a persistência que me fez depois, talvez, estar onde eu estou como diretor. Porque tomei pancadas, né? Caí, levei os tombos, mas eu continuei. E depois, ver no resultado que eu cheguei foi sensacional para mim. Depois de ser contemplado como melhor diretor de algum festival, falando, não valeu a pena os tombos que eu tive lá atrás, as pancadas que eu levei, mandaram eu parar de atuar, né, pra dirigir. Então eu acho que isso daí. Foi a cena de infância que eu nunca esqueci, foi o andar de bicicleta. Quando sem rodinhas, né, que eu já dava, aí um dia eu lembro que tava quebrada a rodinha da minha bicicleta, né, e aí eu falei, agora eu tenho que tomar uma decisão. Agora eu vou ficar sem andar ou eu vou andar. Eu vou andar. Eu fui, caí e consegui andar. Exatamente. Você sabe quem que teve a mesma lembrança dele? Quem que foi mesmo? A Elisiane. A Elisiane. Foi andar de bicicleta também. Legal. Que também tá na hora perdida no elenco. Exatamente. Mundo pequeno. Então. Mas é muito interessante isso, porque assim, o aprendizado de andar de bicicleta é tão difícil, tão desafiador, que tem aquela famosa frase, né? É que nem andar de bicicleta. Se você ficar 10 anos, você pega lá, você dá um bambeado. Mas vai. Eu acho que se você ficar 20 anos sem dirigir uma peça, quando você for pegar também, né? Foi um aprendizado tão difícil, tão extenuante, assim, que sim, com tá no seu interior mesmo, sim, né? Com certeza. É igual atuação, faz muito tempo que eu não atuo. Muito tempo mesmo. Também vejo assim. Mas eu tenho certeza que se eu for atuar, vai ter aquele começo, vai ter aquela... Como se fosse entrar com os corpos frios, né? Mas você vai esquentar e vai sair. Tem aquela coisa de quando você começa, você tá com a rodinha e tá com uma pessoa te amparando. E uma hora... É um processo da vida. A pessoa tem que soltar para você continuar tocando em sozinho. A gente tem nossos mentores, né? Sim. Assim. Mas tem hora que a liberdade precisa para você conseguir progredir. Sim. A pessoa tem que soltar e você tem que ir comigo. Ou não, como você disse, sim. Né? E é isso. Eu posso falar mais uma frase? Pode, fala mais uma frase. Eu tenho uma fraqueza sentimental pelo meu filho. Eu os mimei. Não. Como pode ver, deixa eu falar. Tá bom. Aí, diretor, tá vendo? Ele não deixa. Vé, eu tenho uma fraqueza sentimental pelo meu filho, como você pode ver. É que eles falam quando deveriam ouvir. Exatamente. Então, e os alunos também. Também, os alunos também. Olha, o Poderoso Chefão é cultura, né? Quanta coisa a gente extrai, né? Mário Puzo e Coppola. Sim, Roberto, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer, foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? E ter você conosco. Você é um grande profissional, parabéns pela coragem, pelo profissionalismo. E quando você estava falando isso, eu estava pensando assim, as coisas têm que ser faladas, a gente tem que tirar esse tabu, porque, como diz Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A vida como ela é. Né? Então, você é um sonhador. Sonhador é uma coisa que eu mais admiro nas pessoas. Sonhar e ir lá realizar, né? Ou que não consiga, mas sonhe pelo menos, né? E eu vou estar na estreia do filme. É isso aí. Você e todo mundo, né? Relembrando. Exatamente. Dia 29, às 19 horas, no Teatro Avenida, entrada 1 quilo de alimento. Venha conhecer um pouquinho desse processo, o resultado final do nosso processo, né? E também um pouquinho do processo. No final tem aquele debate lá, para vocês tirarem dúvida. Mas venham sim, vão conhecer esse espetáculo que está muito, muito, muito bom. Né? E antes da gente finalizar de vez mesmo, uma última pergunta. O que a arte deve fazer com quem entra em contato com ela? Transformar. Simples. Se você não teve nenhuma transformação, nenhuma, que se for mínima, não teve arte na sua vida. Tem que transformar.
Muito bom. E é isso que você tem feito na região, né? Com seus espetáculos, com os seus processos também, porque é muito importante dizer, a gente sempre pensa na arte transformando os espectadores, mas a arte transforma e talvez até muito mais os participantes, né? Os atores, os diretores, né? Um spoiler agora, Matheus estará na minha próxima peça. E a ideia, ele vai estar transformado para a próxima peça. Eu dirigi ele, né, como no curta, mas é diferente o processo, totalmente diferente, né? Teve poucos encontros. A gente tem uma próxima peça agora, não vou falar ainda sobre isso, a gente não vai dar esse spoiler, mas ele vai estar transformado, vocês vão ver no resultado final. Eu espero estar transformado também, porque cada peça vai agregando a gente, né? Vai mudando o nosso paradigmas, assim. Então quer dizer que o Veto falou essa frase pro Poderoso Chefão? Fala ela pra gente, pros amigos. Qual frase aqui? Essa. Então, basicamente, o Veto falou pra mim. O Veto chegou pra mim e falou, eu vou fazer uma oferta que você não poderá recusar. Ele se emocionou. Aqui, ó, quase derrubei os dois copos. Ele se emocionou. Tá vendo? Exatamente, foi uma intimação, né, Matheus? Mas é isso, em breve teremos mais novidades. Aí eu vou querer você aqui de volta. É já esse ano. Já esse ano. Inclusive, esse começa agora, já vamos começar o processo, mas eu entrego esse ano. É polêmico? É polêmico. Só mais spoiler, não, mas o personagem do Matheus no filme é polêmico? Muito, o principal. Gente, Bom, então, com esse final aberto, como o Veto gosta. Veto, muito obrigado por ter vindo. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que abriu a mente de muitas pessoas. Provavelmente você vai ter aí mais gente querendo entrar na Tropeçar, ou que seja querendo fazer teatro, seja onde for, querendo fazer o próprio filme, porque é muito gostoso e a gente sente depois o impacto disso, né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito bom. Espero te ver de volta em breve. Principalmente divulgando essas coisas misteriosas. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom esse tempinho que a gente passou aqui, consegui falar de bastante coisa, lógico que a gente não fala de tudo, não dá, né? Muita coisa que a gente não entrou, a gente até conversou que talvez falaria, né? Mas a gente não dá o tempo para entrar, mas numa outra oportunidade a gente vai ter de novo, quando vai chegando perto dessa nova peça aí, né? A gente vem, a gente fala do processo dela também. Muito obrigado por vocês, parabéns pela iniciativa que vocês estão fazendo, o podcast está com tudo aí, e o seus está trazendo gente muito boa para cá, tô acompanhando, e está crescendo cada vez mais, e vai crescer cada vez mais. Muito legal ver essa relação de mãe e filho fazendo podcast. Eu acho que é inovador e muito legal a relação de vocês dois em frente à câmera. E pra quem não conhece, é exatamente assim fora da câmera também, tá? Então tá super natural aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Só aumentou o fluxo de brigas, né, entre mãe e filho. Não briga muito, mas... Bom, e pra você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o nosso próximo episódio.